Boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar a fazer a página de contatos do site. Cá estamos então, Fundamentos de Web Design, livro 11, Formulários. A gente vai começar a fazer o nosso formulário de contato da nossa página. Então, o sumário de hoje é esse. Vamos começar definindo o que é formulário, como que ele funciona. Depois, vamos falar um pouquinho do Sublime. Eu preciso ensinar uma coisa diferente para vocês no Sublime. Na verdade, eu deveria ter ensinado até antes, porque é provável que a gente pare de usar o Sublime hoje, a partir de hoje. Pode acontecer, vamos ver. Quem quiser continuar usando o Sublime pode continuar, mas talvez vocês não queiram mais usar depois que eu apresente esse negócio aqui embaixo, ó, o Replit. Mas vamos lá. Vou apresentar para vocês como trabalhar com um projeto dentro do Sublime. Depois vamos fazer a página contato e fazer umas correções de CSS. Em seguida, vou apresentar para vocês a tag Input, que ela serve para fazer entrada de texto, botões de rádio, caixa de verificação, entrada de arquivo, botão, uma série de coisas. E, no meio tempo, vou ensinar vocês área de texto, lista suspensa, caixa de seleção, fazer os rótulos de cada campo na tela de formulário, agrupar tudo em field set, mas isso a gente vai fazer só semana que vem. E, finalmente, alguns tipos novos que só surgiram no HTML5. E aí, sim, finalmente, a gente vai trabalhar a nossa página de formulário. Começar essa aula, a página de formulário, e terminar o formulário na aula que vem. Para finalizar o dia de hoje, a gente vai mexer com uma coisa chamada Replit, mas depois a gente chega lá. Vamos começar com formulário. Se abrirmos a página do Google, esse campo onde fazemos a busca nada mais é do que o formulário. O formulário é o responsável por pegar o conteúdo, enviar para uma outra página e para algum lugar onde o conteúdo é passado, para qualquer outra página ou para algum servidor, por exemplo. Ou seja, procuramos, por exemplo, por IFTM, e a página passa esse conteúdo para uma próxima página e esse conteúdo é tratado na próxima página. Sempre que estamos enviando informações que o usuário digitou de uma página para outra, nós estamos usando um formulário. Aqui no Google, quando passamos essa informação para frente, ele me joga em outra página, que é o google.com/search. E o que digitamos está aqui, IFTM. Depois, ele pôs várias informações, que é como ele faz o mapeamento desses dados e o tracking da informação. Ou seja, de onde viemos e para onde estamos indo. O que ele está dizendo com essa história do Google? Vou mostrar a coisa aqui na prática. Joga aqui. Bom, está aqui o Google. Na hora que eu informo aqui, ó, IFTM, percebam que está escrito na URL aqui um monte de coisa. A primeira coisa é o domínio, google.com. Depois vem esse search, é uma página, tá? É uma página. Search interrogação é uma página. E aí é passado para esta página alguns parâmetros. O primeiro deles é o que eu estou consultando, que é igual IFTM. Depois vem outros dados. OK igual a FTM de novo. Não sei por que tem de novo. Aí depois vem alguma informação do Chrome. Talvez a seção que eu abri do Chrome. E mais algumas informações, como por exemplo, qual que é o tipo de ASCII, de tabela ASCII que eu estou utilizando. Tá? Então, concluindo, o que nós temos aqui no Google é um formulário. Nesse formulário, esse campo aqui é um formulário e é nele que a gente vai trabalhar nossa página do Fuscas do Marcão. Mas o mais importante é que a informação que digitamos na página anterior veio para essa nova página. É a partir do momento que preenchemos o formulário e fizemos a busca. Quando damos um Enter, seguimos e mandamos as informações. É isso que vamos fazer a partir de agora. Vamos criar o formulário do zero com todos os campos que queremos.
Temos campos de texto, de mensagem, de telefone, de e-mail, opção para selecionar, opção para marcar no checkbox. Estes controles de formulário ficam situados dentro da tag Form. Este formulário pode receber 3 atributos, faltando um acento aqui. Action, que é o valor deste atributo, é a URL da página no servidor que receberá as informações do formulário quando for enviado. Method, que é os formulários podem ser enviados utilizando 2 métodos. O método GET, que é para formulário de consulta, ou POST, que são os formulários que alteram, incluem ou excluem dados no servidor. E ainda o ID, que identifica o formulário dos outros elementos da página. Também é importante. Bom, a gente vai começar então fazendo um form dentro de uma página HTML. E aí, antes da gente chegar lá, a gente vai trabalhar uma coisa diferente no Sublime, que é o nosso editor. Antes de começar a página de contato, vamos organizar o que já fizemos. Uma dica muito boa para começarmos é como usar melhor o Sublime Text. Se abrirmos o Sublime Text com ele vazio, podemos arrastar para dentro dele uma pasta. Ele cria na lateral toda a estrutura do código e, com isso, conseguimos navegar entre os arquivos muito mais facilmente. O que está sendo dito aqui é o seguinte, ó. Vou fechar aqui a nossa página. Está vendo aqui? Essa é a aula de hoje. É a pasta onde está o nosso projeto e onde eu altero as coisas toda semana. Por isso que chama aula de hoje, porque ela sempre é a aula de hoje. E olha a mágica que eu vou fazer. Atenção para a dificuldade e complexidade da operação. Arrastei a pasta inteira para o Sublime, que está aberto aqui. Olha o resultado. Ele abriu aqui a pasta como se fosse um projeto. Tá? E a partir de agora, se eu clicar em Index, ele abre o Index. Se eu clicar no Reset CSS, ele abre o Reset CSS, assim por diante. Observem que agora eu tenho o domínio de todo o projeto, toda a árvore do projeto, inclusive, que se eu tiver subpastas de imagem aqui, que é muito comum, também vai aparecer como subpasta aqui, eu vou poder abrir ela também. Então, isso evolui um pouco a maneira como a gente utilizava o Sublime, porque antes a gente utilizava só como arquivos independentes. Agora observe que a gente está gerenciando o projeto como um todo dentro do Sublime, certo? Muito bem. É isso que a gente está dizendo aqui, projeto no Sublime. Agora vamos começar com a página contato, tá? Como que a gente vai começar com a página contato? Deixa eu aqui abrir... O que eu vou abrir aqui, que eu esqueci já. Eu vou abrir a aula de hoje. Se bem que eu nem preciso mais estar com essa pasta aberta, porque agora eu tenho o projeto todo aqui nessa barra, né? Não preciso mais disso. Então eu vou fechar. Vamos criar um arquivo novo aqui. Vou criar um arquivo novo. New File. Abriu um arquivo novo aqui. E copio para dentro dele. Primeiro vamos salvar, né, com o nome correto. Vamos salvar o nome do arquivo como contato.html. Pronto, já está com o nome certinho e já está aparecendo aqui, olha ele aqui. Agora eu vou copiar tudo que estava na página de produtos cá para dentro. Eu quero que apareça todas as abas aqui. Não tem. Bom, vou copiar tudo que estava dentro da pasta de produtos, o HTML inteiro, para a nossa página de contato. Muito bem. Vou fechar produtos para a gente não se confundir. A gente copiou da página produto o cabeçalho e o rodapé. Ou seja, o miolo, o main, eu vou apagar. Apaga o main todo. Pronto. Agora a gente tem o header. Fecha o header. Tem o footer. Fecha o footer. E ficamos apenas com o main. E é no main que a gente vai começar a criar o nosso formulário. Aqui eu vou escrever um texto. Texto da página de contato no main. Só para a gente testar como é que isso ficou lá no browser, tá? E além disso, eu tenho que alterar o título. O título aqui não é produtos da oficina. O título é contato. Dou Ctrl S aqui, vamos dar uma olhada na nossa página.
Nossa página agora será que vai funcionar agora? Lembra que a gente tinha criado o link para contato? Só que estava como google.com, né? Se eu clicar aqui, eu vou para o Google. Então tá na hora da gente acertar isso lá em produtos. Abrir produtos. Aqui no lugar de... Deixa eu abrir isso aqui, tá meio confuso. No lugar de google.com aqui, eu vou colocar contato.html. Ctrl S também. Muito bem, voltamos para a página. Estou na página de produto. Vou clicar no link de contato. Dá F5. Pronto. Agora clique em contato. Deu certo. Essa coisa enorme aqui é o nosso cabeçalho, nosso rodapé, né? Depois a gente vai dar uma melhorada para ele ficar menor, talvez fique menor. Mas o que é importante para mostrar para vocês é isso aqui, ó. Texto da página de contato. Já apareceu aqui. Tá? E é a partir de agora que a gente vai começar a trabalhar, então, a nossa página de contato. Mas tem um probleminha aqui que está me incomodando, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, a nossa página de contato, ela está chamando produtos.css. Isso não tá bom não. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o style.css, tá aqui, e eu vou renomear ele com o seguinte nome: style da página inicial, home, style home, tá? E o produtos.css, esse sim vai ser o meu definitivo. Esse sim vai ser o style.css. Agora eu tenho que ir lá mexer nos HTMLs, né? Primeiro HTML que eu tenho que mexer é no index. Aqui no index é style-home. Ctrl S. Na página de produtos, não é produtos mais, é style. E na página de contato, que é a nova que a gente criou, vai ser style também. Então vejam, eu vou ter um CSS específico e especial apenas para a primeira página, para home. Para produto, contato, todas as outras eu vou usar style.css. Nós temos 2 CSS agora aqui no projeto. Ok? Bom, se eu vir aqui, vamos ver. Se eu for para o home, não dei F5. Se eu for para o home, está funcionando. Se aqui no home não tem o menu ainda. Se eu for para produtos, está funcionando. Se eu for para contato, está funcionando. Olha só, nossa página já tem nosso site já tem 3 páginas. Já está bem interessante, né? Já está ficando bem complexo o nosso projeto. Bom, agora sim, acertei o CSS, nós vamos falar sobre campos de input. Os campos de input vão entrar aqui, no lugar desse texto da página. Esse texto da página, é claro, vai ser um formulário. Form /form. Ou seja, tudo que eu fizer vai estar dentro do form, do formulário. Ok? Se alguém não estiver entendendo o que eu estou fazendo, avisa, dá o grito. Vamos voltar então para a parte teórica aqui da apostilinha que eu montei para vocês. Entrada de texto, input. O elemento input é usado para criar vários controles de formulários diferentes. Precisamos definir alguns atributos. O primeiro deles é o tipo texto. Você pode usar type text. Quando o type tem o valor text, o código cria uma entrada de texto em uma única linha. Quando o type tem tipo password, a entrada receberá uma senha escondendo os caracteres digitados. Name é igual a endereço, que o servidor precisa saber em qual controle de formulário as informações foram inseridas. Então tem que ter um name. E você vai colocar, se for um texto para nome, para sobrenome, para endereço, para bairro, cidade, esse tipo de coisa, você vai colocar lá que tipo de campo é aquele. E max length, que limita o número de caracteres que podem ser inseridos no campo de texto. Se você não informar nada, ele não vai ter limite. Tá? Bom,
A gente também tem o text area. A gente só vai usar esse na semana que vem. O elemento text area é usado para criar entradas de texto com muitas linhas. Tem que ser fechado com text area. E o texto que fica entre a abertura e o fechamento aparecerá na caixa de texto quando a página for carregada. Precisamos definir alguns atributos. Colunas, por exemplo, você pode colocar 20 colunas. Linhas, você pode colocar 15, por exemplo. E, de novo, tem que ter um name. O servidor tem que saber o nome daquele campo para poder tratar. Botões de radio button, também conhecidos como botões de rádio. O elemento input pode ser usado para criar botões de rádio. E aí você vai colocar type igual ao rádio. O código cria um grupo de botões onde apenas uma opção pode ser marcada de cada vez. Tem que ter um nome também para que represente todos os botões do grupo, pois é ele que une os botões de rádio. Um valor, que é o valor opção 01, opção 02, você vai nomeando as opções, que indica o valor que é enviado ao servidor para a opção selecionada. O valor de cada um dos botões em um grupo tem que ser diferente, porque é aí que o servidor vai saber se você clicou no botão 1, no botão 2, no botão 3. E checked indica qual valor deve ser selecionado quando a página é carregada. Apenas um botão em um grupo deve usar este atributo. O checked é opcional. A gente pode usar o input também como caixa de verificação. Para a caixa de verificação, o type é checkbox. É aquele quadradinho onde você clica e ele marca um Vzinho, tá? Ele tem que ser do tipo checkbox, ele tem que ter um nome e ele tem que ter mais de uma opção, caso seja o caso de ter mais de uma opção. E aqui também você pode ter o checked. Você pode fazer uma lista suspensa utilizando select. A gente também vai usar isso na aula que vem. O elemento select cria uma caixa de seleção suspensa que o usuário pode selecionar uma opção. Precisamos definir o atributo name igual a minha lista. Esse atributo nomeia o controle a ser enviado para o servidor. As opções da lista devem ser marcadas com a tag option. O texto entre as tags de abertura option e fechamento /option serão mostrados na caixa suspensa. Precisamos definir alguns atributos para option, o valor, opção 1, opção 2, opção 3, você vai colocando, e selected indica qual valor deve estar selecionado quando a caixa é carregada. Muito bem. A caixa de seleção. Podemos transformar a caixa de seleção em uma caixa que exibe mais de uma opção, adicionando o atributo size. Seu valor deve ser o número de opções que você quer exibir simultaneamente. Então, múltiplo igual a múltiplo é o atributo que vai permitir que os usuários selecionem múltiplas opções da lista. Então, vejam, essa seleção anterior de lista suspensa, você clica em uma opção, você escolhe uma. Mas você pode fazer uma caixa que fique permanentemente na tela, onde a pessoa vai marcar várias opções. Entenderam? Para isso, você coloca atributo múltiplo, para as pessoas saberem que vai marcar várias opções. Você ainda pode utilizar o input com o tipo file para dar entrada em arquivos. Quando você tem aquele arquivo que você vai clicar para encontrar o arquivo e fazer upload, aquilo ali é um input do tipo entrada de arquivo. Tá? Os labels também são importantes. Os labels, basicamente, são as informações que vão aparecer para indicar o que significa aquele campo que está sendo tratado. Por exemplo, label, idade, 2 pontos, e aí depois vem o input, /label. Você fecha com label aqui no final. O label pode ser fechado antes do input também, mas é interessante que o input esteja dentro da label. Tá? A gente vai tratar isso com mais calma no futuro. Bom, o que mais? Assim, aqui é um exemplo de label fora. Tá? Quando o label fica fora, você tem que usar label for. Então, ó, o input ID igual a mulher, type radio, name, gênero, valor M.
O label for indica, esse for, ele indica que esse label está ligado no input de cima. É a ligação entre os dois. Ou seja, você pode descrever input e label um fora do outro, mas aí você tem que colocar o ID e o for. Mas se você colocar o input dentro do próprio label, você não precisa de definir isso. Tá? Acho que ficou claro, né? E, finalmente, field set. O elemento field set pode agrupar controles de formulário relacionados. Isso é bastante útil para formulários muito longos e é necessário fechar com /field set. Usando o field set, você tem o elemento legend, que pode vir diretamente depois da tag de abertura field set e contém uma legenda para ajudar a identificar a finalidade desse grupo de controles. Ele precisa ser fechado com /legend. A gente vai usar isso na aula que vem, porque esses são atributos avançados do HTML5. Tá? Mais botão input. Finalmente agora, o botão de enviar, que também é um input. Então você coloca type submit, o campo se transforma num botão. Aí você dá um nome qualquer para o botão e você pode escrever qual o valor que você quer que apareça escrito dentro do botão. Mas a gente vai testar isso na prática agora mesmo. Quais os novos tipos que foram criados no HTML? Tipo data, tipo e-mail, tipo URL, tipo search, além de atributos required, para tornar o preenchimento do campo obrigatório, e placeholder, que é um texto que aparece quando você ainda não preencheu o campo. Sabe aqueles campos de formulário da internet que já vem com 99 para o DDD, 9999-9999. Aquilo ali é um exemplo de como que você deve digitar a informação. Esse exemplo a gente define com placeholder. E a gente vai fazer isso na aula que vem. Nesta aula a gente vai fazer coisas mais simples. Então a gente vai criar alguns campos mais simples. A aula que vem se chama formulário avançado e é nela que a gente vai criar os formulários mais avançados. Muito bem, para começar, eu vou criar um campo de nome e sobrenome dentro do nosso form. Deixa eu virar para cá, que agora a gente vai começar a digitar. Primeiramente, vou escrever o label. Para qual campo que eu quero, eu vou usar o mais tradicional, tá? Depois a gente vai aprender a colocar um dentro do outro. Vamos começar devagar. O campo que eu estou criando chama nome e sobrenome. Nome, sobrenome, tudo junto. E aí, o for está aqui escrito, posso fechar o label, e agora eu escrevo o que vai aparecer na página. Nome e sobrenome /label. De baixo, agora eu vou botar um input. O input que eu quero criar é do tipo texto e ele possui um ID, nome, sobrenome. Ele já até aparece aqui, ó, para eu selecionar. Agora é só encerrar o input, certo? O input, você percebeu, não tem encerramento, fechamento, né? Agora, a gente já sabe como é que a gente cria o nome e sobrenome. Eu vou copiar isso daqui. Quantas vezes? 3. A última vez eu não preciso ter o label. Então aqui, esse segundo campo vai ser o e-mail. Informa label, ID e-mail, do tipo text. O terceiro campo vai ser o campo telefone, label telefone. O ID tem que ser igual ao for. O telefone é um texto também. E esse último input aqui é o submit. O que é o submit? Submit é o botão que você clica para enviar.
Então vamos deixar ele desse jeitinho aqui, bem seco, sem nada mais. E vamos dar Ctrl S. E vamos dar uma olhada na nossa página de contato da F5. Pronto. Nossa página de contato já tem um campo, nome, já tem um e-mail. Posso escolher vários e-mails aqui. Está aqui. E já tem telefone também. Está aqui também. Vejam que o meu browser ele já tem as informações guardadas para que eu não tenha que digitar tudo de novo. Isso é ótimo, é super prático, mas também é muito inseguro. Não é um negócio que qualquer cartilha de segurança de navegação na web vai dizer para você não fazer isso, tá? Aqui, ó, o botão enviar já aparece. Agora, observe que ele está em português. Por que ele está em português? Porque o browser sabe que essa página é PTBR. Lembra que lá no início a gente falou que é PTBR? Tá aqui em cima. Se eu trocar a linguagem da página, o botão enviar vai mudar de língua, tá? Muito bem. Então vamos voltar aqui para a nossa página e vamos ver o que mais que a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Já temos uma página de formulário, ó. Ninguém pode dizer que isso daqui não é uma página de formulário. Ela está funcionando, inclusive, está perfeita. É claro que ela não está bonita, mas boniteza a gente consegue mexendo lá no CSS. A gente ainda está fazendo o conteúdo da página, ou seja, o HTML. Então, observe que eu falei que isso é importante vocês definirem e registrarem na cabeça de vocês. Primeiro a gente faz o conteúdo no HTML. Depois a gente define o layout, o design. A boniteza a gente define no CSS. Então são sempre duas etapas. Conteúdo primeiro, faz todo o conteúdo. Depois você mexe no layout, no CSS. Muito bem. Agora, veja, se eu mudar... Esse negócio de botar o botão aqui, do jeito que ele está aqui, ele fica sujeito a aparecer um outro texto aqui diferente quando a página quando tiver algum problema de língua. Então eu vou alterar isso daqui e acrescentar aqui um valor no botão. O valor vai ser o texto que vai aparecer no botão. Enviar formulário. É claro que eu não precisava nem fazer isso. O que eu estou fazendo isso é só para apresentar para vocês esse atributo value, tá? Do F5 aqui, pronto. O nosso botão agora já está com o nome específico que eu criei. Isso me dá muito mais liberdade, né? Então vejam, a gente já tem uma estrutura básica de formulário aqui. A tag form, os inputs para passar as informações e o input final, que é o botão para enviar os dados. O label serve para a gente criar uma estrutura melhor no formulário, botando uma etiqueta para cada um dos campos, né? Então vejam, os labels eles aparecem aqui para fazer meio que uma identificação de cada campo, né? Com essa estrutura nós podemos fazer uma infinidade de coisas. A grande maioria dos formulários ela tem exatamente essa estrutura aqui, tá? Agora, é claro, é melhor a gente tratar esses dados de uma forma mais adequada, né? Do jeito daqui não tá bom. Então a gente vai começar mexendo no formulário. Primeira coisa, eu vou pegar o main aqui. É o main mesmo? Deixa eu ver. Eu vou pegar o main e vou usar a mesma definição que eu usei lá nas outras páginas, no CSS. No caso aqui, eu estou alterando o style.css. Muito bem. Aqui não tem definição de main ainda, tem? Não tem nenhuma definição de main aqui ainda. Então vamos fazer essa definição de main aqui no final. Depois do produto.preço, antes do footer, né? Porque é main. O main, então, como é que vai ser? Vou botar o widget dele com 940 pixels e
Vamos botar uma margem, para cima e para baixo a gente vai deixar 0, e de um lado e do outro a gente vai botar alto. Fazendo isso, a gente já vai melhorar o visual disso daqui. Ó, F5, pronto, ele já deu uma centralizada nas coisas. Vamos ver como é que ficou aqui. Já tá mais centralizado, tá vendo? Que é a lógica do nosso formulário como um todo. Já defini a largura do formulário. Agora a gente vai definir a altura do formulário. E isso a gente vai alterar no form. Então, venho aqui no CSS, incluo form e coloco uma margem de 40 pixels para cima e para baixo e 0 para um lado e para o outro, porque eu já não preciso, né? Para um lado e para o outro eu já alterei no main. Dou Ctrl S, volto aqui, dou F5, pronto. Deu até para dar uma respirada agora, né? Porque agora o formulário está respirando, já tem não está amassado do jeito que ele estava entre o cabeçalho e o rodapé. Agora, observe que esses elementos todos eles estão funcionando com comportamento inline, né? Inline. E é claro, eu gostaria que cada um desses elementos tivesse um debaixo do outro, né? Ia ficar melhor, concorda? Para poder resolver isso, eu vou alterar tanto o label como o input. Volta lá, ó, o label e o input. Eu vou alterar tanto um quanto o outro para display block. Vou alterar o formato de display, tá? E eu quero alterar especificamente o label e o input que estão dentro do formulário. Não são outros labels nem outros inputs. É de dentro do formulário. Para ser específico dessa forma, eu escrevo assim, ó, form label display block. Da mesma forma, form input display block. Salvo, o F5 de novo. Aí, olha só que bonitinho. Agora sim, o comportamento dele está block. Ou seja, ele aparece e reserva todo o resto da linha só para ele. Se tem alguém que não está entendendo o que eu estou falando, avisa. E aí, vamos dar uma finalizada no formulário, melhorando o visual, porque assim, tá muito ruizinho, muito apertadinho esse negócio aqui, né? O que mais que a gente pode mexer aqui? No form label, vamos melhorar as labels com um tamanho de fonte diferente. Font size igual a 20 pixels. E colocar uma margem na label também. 0 para cima, 0 para baixo, 10 pixels de um lado para o outro. Acho que é isso. Bom, vamos ver como é que vai se comportar isso. E no input, uma margem também de 0,0, 20 pixels. 20 pixels para cima, para baixo. Vamos acrescentar um padding, que é um espaçamento interno, de 10 pixels para cima e para baixo e 20 pixels de um lado para o outro. E finalizar com a largura. Vamos deixar uma largura fixa para todos os inputs, de 50% da página. Eu acredito que é 50% do formulário, porque afinal esse input está dentro do form, está dentro do formulário. Vamos dar Ctrl S e ver como é que ficou essas alterações. Aí, olha só, agora ficou bonito. Esse 50% é 50% do formulário. Observe que se eu diminuo o formulário, é 50% de alguma coisa, mas eu não estou sabendo exatamente o que. É os 50% do espaço disponível para ele, né? Vocês podem ver que a oficina está seguindo essa mesma definição. E aqui ele está meio que ocupando metade do espaço disponível. Se você aumentar, é claro, ele vai
ocupar esse espaço maior aqui com, como é que eu falo, margem lateral. Por enquanto está legal. Então vocês podem observar que a gente tem então a nossa página de contato já definida. Se eu clicar aqui, ele já traz nome, já traz e-mail, já posso preencher com o meu telefone. E se eu clicar em enviar formulário, ele envia. Aí vocês me perguntam, envia para onde? Para onde é que ele está enviando? Por enquanto, ele não está enviando para lugar nenhum. E ele ainda vocês ainda vão passar um tempinho fazendo formulários que não enviam para lugar nenhum. Por quê? Porque essa primeira disciplina é Fundamentos de Web Design. A gente ainda não vai colocar uma funcionalidade na página. E por isso a gente vai só enviar para lugar nenhum mesmo. A página só está fazendo isso. Quando eu clico em enviar formulário, a informação vai embora e a página dá um refresh, um F5. Beleza? Agora, eu vou apresentar para vocês uma coisa chamada Replit. O Replit é um ambiente de programação, tá? Vou fechar a página aqui, vou fechar o meu Sublime, fechei, e vou abrir o Replit. Replit. Se escreve repl.it. Aqui, o Replit tem essa cara, tá? Codificação. Codificação em uma quantidade bem interessante de linguagens. No caso, a gente está falando de mais de 70 linguagens. Você codifica dentro do Replit e já executa dentro do próprio Replit. Isso permite que você faça a programação dentro de um ambiente já preparado para codificação. E ele também tem, entre as suas mais de 70 linguagens, a opção HTML, CSS e JavaScript. Essas são opções prontas. A gente só vai utilizar HTML e CSS por enquanto, não vai usar JavaScript. Mas vamos lá ver como é que esse negócio pode nos ajudar. Eu tenho uma conta no Replit já. Eu não entendi, inclusive eu não entendi por que ele já não abriu com minha conta aberta. Será que está na conta do Google? Parece que sim. Sim, já está aqui dentro. Announce Replit Apps. Muito bem. Vamos mexer com isso agora. Bom, vocês observem que eu tenho aqui um projeto já instalado, mas eu vou deletar esse projeto, tá? My Replit, aula de hoje, vou deletar o projeto. Delete. Muito bem, não tenho nada aqui dentro. A tela do Replit é essa aqui. Para a gente criar um novo projeto, eu clico aqui em New Replit. É claro, antes eu fiz uma conta, a conta está criada aqui, tem alguns dados de profile, de conta, etc. Mas para eu criar um novo Replit, eu clico aqui. E aí eu defino qual é a linguagem de programação. Eu vou mexer com HTML, com Python, com Node.js, que é JavaScript, JavaScript puro, C, Java, C++, Ruby, Scheme. Scheme é uma delícia de programar. Eu programava quando eu estava na universidade. Go, QBasic, Forte, tem mais uma, Brain, Emoticon, Lua, C Sharp, Python, Basic, Crystal. Então, vocês podem ver que tem uma infinidade de linguagens aqui. Olha, o Java Swing, já usei Java Swing, Pixel, tem alguns templates para você utilizar aqui, mas, de qualquer maneira, eu vou escolher essa primeira aqui. Agora, eu posso criar esse Replit com o nome aula de hoje. Estou aqui com os 3 arquivos.
Vou deletar os 3 arquivos que ele criou para mim. E agora sim, eu vou tentar copiar para cá os arquivos que eu quero. Não. Upload folder. Achei o danado aqui. Aula de hoje. Pronto, copiei todos eles para cá. Aqui o index. E é claro, quando eu der run, ele vai apresentar aqui para mim, do lado, o resultado. Então, observe o seguinte. Página produtos. Aqui a página produtos. Do run, ele roda a página produtos. Não rodou a página produtos. Ele vai rodar sempre o index. Ah, outra coisa, se eu quiser ver a página inteira, eu clico naquela setinha que tem aqui no canto, tá? Não, eu não sei se seria melhor. Tem gente que prefere, tem gente que acha melhor você trabalhar localmente, como a gente estava fazendo. Tem gente que prefere já trabalhar em ambientes de codificação online. Assim, você está trabalhando com o Visual Code Studio. Tem o CodePen.io, tem vários, né? O que eu preciso é ensinar para vocês a se virarem em ambientes online de programação. Essa é a ideia, entendeu? E como o Replit é o mais simples que eu encontrei, o mais básico, o mais bobinho que eu encontrei, eu preferi começar por ele. Tá certo? A gente está começando por ele, porque vocês podem ver que não tem complexidade aqui. Você copia os arquivos, você cria um projeto, copia os arquivos para dentro do projeto, faz upload dos arquivos, e você já tem o editor numa janela e o resultado na janela do lado. Mais simples que isso, impossível, concorda? Então, para a gente poder exercitar a utilização, não só desse ambiente, mas nos ambientes em geral, o que vai acontecer? Vocês agora, as alterações que vocês vão fazer na atividade de hoje, vocês vão me entregar através do Replit. Não, mas como isso? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o que vocês vão me entregar agora não vai ser mais os arquivos. Vocês vão me entregar o link do Replit. Por exemplo, no meu caso, a aula de hoje é o meu projeto. Tá aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é aberto. Se eu pegar isso daqui, dar Ctrl C, abrir uma aba e dar Ctrl V, tem que funcionar. Se não... e funcionou. Tá vendo? Ele trouxe a página. Sempre vai ter que usar ele? Não. Você pode usar qualquer outro e copiar o projeto para dentro do Replit e me dar o link do Replit. Ou me dar um link de outro que você utilize. Não tem problema. Tranquilo, Daiane? Agora, quem nunca usou, tem gente aí dizendo que é novidade, né? Quem nunca usou nenhum ambiente online de codificação, vai poder utilizar o Replit. Tá certo? Para poder codificar. Ele trabalha parecido com o Sublime. Ele também marca as coisas todas coloridas. Ó, você vê que fica tudo colorido, fácil da gente enxergar. Tanto no HTML quanto no CSS. Aqui no CSS também as coisas ficam todas definidas em cores diferentes para a gente poder enxergar. Mas a ideia é que vocês não vão mais me postar para mim aquele monte de arquivo. HTML, CSS, JPEG, aquilo tudo. O que vocês vão me passar é só a execução, esse arquivo aqui, ó, esse link lá no Moodle. Então vocês vão pegar esse link e postar lá no Moodle para eu acessar a página de vocês. Quer dizer que a partir de hoje, a gente está mudando, a gente está evoluindo para uma outra forma de trabalhar. Aqui, na aula de hoje é 19/5,
aula de hoje, vocês vão definir uma página de formulário. A página de formulário tem que ser feita até o dia 25 de maio. E o aluno deverá construir uma página de contato para seu site, utilizando os conceitos de formulário da aula. Olha como é que está escrito aqui agora. Copie o site inteiro para o Replit, poste o endereço do seu site no Replit. Entenderam? Eu não estou mais pedindo para vocês copiarem para mim os arquivos. Por que usamos uma folha de CSS exclusiva para a página principal e uma outra para as demais? Decisão de projeto. Eu poderia fazer uma só, e o ideal seria que fosse uma só. Mas é uma decisão de projeto. No caso desse projeto aqui, eu tenho uma série de coisas específicas na página principal, que só aparecem na página principal. Mas, geralmente, páginas principais, elas são diferentes das outras todas. Então, a página principal é uma página específica e, por isso, pediu um CSS específico. E aí eu defini que o style.css genérico iria valer para todas as outras páginas, para que todas as outras tivessem a mesma cara. Essa foi a ideia de criar dois CSS para esse site específico aqui. Poderia ser um só, tá, Luiz? Não tem problema. Vocês têm, então, durante a semana, até a aula que vem, a tarefa de não só criar uma página de contato, mas também aprender a utilizar o ambiente Replit, que a gente deve usar em algumas aulas ainda.